Olá, meu nome é Vitor Hugo Puga e eu venho falar que fizemos um jogo da velha em programação de linguagem tipo C. Bom, a gente começa abrindo três tipos de biblioteca, começando com a Studio.h, que permite usar funções de entrada e saída como printf. Depois abrimos a segunda biblioteca, Studly.h, que traz funções utilitárias, por exemplo, para gerar números aleatórios. E a última, Time.h, usada normalmente quando queremos trabalhar com tempo, como para inicializar um gerador de números aleatórios. Depois, nós que fizemos o jogo, a gente define size como 3, que é o tamanho do tabuleiro do jogo da velha, ou seja, uma matriz 3x3. E a função inicializar tabuleiro serve para preparar o tabuleiro antes da partida começar. Ela recebe uma matriz de caracteres e usa dois laços for. O primeiro percorre as linhas e o segundo percorre as colunas. Dentro do laço interno, eu coloco um espaço em branco em cada posição do tabuleiro, garantindo que todas as casas comecem vazias. Isso é importante porque, se eu não inicializasse o tabuleiro, ele poderia conter valores aleatórios na memória do computador, o que causaria erros. Assim, essa função garante que o jogo comece limpo e pronto para os jogadores. Oi, professora, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e com o professor Eduardo também, viu? Eu me chamo Gilmar e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o jogo que eu e os meninos estamos montando. A gente escolheu o jogo da velha, na linguagem C mesmo, e eu fiquei com a função exibir tabuleiro. E eu quero explicar um pouquinho mais do que ela faz no jogo. Ela, vamos se dizer, é como se fosse um telão do jogo da velha, né? Toda vez que ela for chamada, ela vai mostrar como está o tabuleiro naquele exato momento. Como se fosse uma câmera fotográfica, né? A cada jogada ela vai tirar um clique, uma foto, aí na próxima jogada já vai ter esse clique e assim sucessivamente até acabar o jogo. Vamos supor, no começo do jogo o tabuleiro está vazio, então ela imprime só os espaços em branco mesmo. Aí conforme o jogador vai jogando, ela vai enchendo, sendo de X ou zero que a gente colocou. Um exemplo disso é quando a gente coloca o X na posição 00. A gente acabou de iniciar o jogo, a gente coloca o X na posição 00, que seria a posição 1 ali mais ou menos. Aí na próxima jogada, aquele X vai estar lá já. Então, essa função, ela não muda o jogo em si, mas ela vai mostrar para o jogador o que está acontecendo ali, entre ele e a máquina. Agora, eu quero explicar um pouquinho mais sobre os comandos que a gente deu. Agora eu fiz um apanhado geral, agora eu vou para os comandos realmente. Para a gente iniciar essa função, a gente coloca void exibir tabuleiro, onde que vamos definir o parâmetro da matriz, que vai ser uma matriz 3x3. Depois, a gente vai colocar já os dois for, seja um sendo para a linha e um sendo para a coluna. Ambos vão iniciar com 0 até o 2, que a gente colocou. Não vai ser 1 ao 3, vai ser 0 ao 2, tá bom? Depois a gente colocou o printf. O printf ele vai funcionar para mostrar o x, o zero ou o espaço em branco durante o decorrer do jogo. Já o if, logo após, ele vai funcionar da seguinte forma: se o jogo não acabou, ele vai colocar uma barra e continuar. Aí depois a gente finaliza o laço das colunas e vai para o próximo printf. Aí a gente dá um espaço, né, da linha normal e a gente vai por outro if. Esse outro if ele vai funcionar como a linha horizontal para separar cada uma das jogadas também. Aí depois que a gente colocou esse if para separar cada linha, como se fosse a linha divisória, a gente vai finalizar essa parte. Aí cada vez que acontecer uma jogada, essa função ela sempre vai retornar para mostrar no computador o que está acontecendo. Oi, meu nome é Brian, e o ponto mais importante do jogo são as regras. E nesse caso, a gente fez isso através de uma função. Essa função ela tem que ser especificamente um int, porque ela precisa retornar para a nossa função principal algum valor. E nesse caso, o valor 1 é para vitória e o valor 0 é para nenhum ganhador.
Então, a nossa função verificar vitória, a gente começa com a nossa matriz tabuleiro em forma de char e a nossa variável jogador em forma de char também. Então, abrindo essa função, a gente começa com um for básico, né, com inicialização, condição, incremento do i. E dentro desse for, a gente vai verificar somente o ganho por linha ou coluna, porque isso faz o nosso código ser um pouco mais econômico, porque ele não precisa verificar todos os 9 elementos. Então, a gente só precisa verificar o vetor da coluna ou o vetor da linha. Então, nosso primeiro if, a gente começa com o i fixado na linha. Então, se a gente for verificar aqui, a gente tem o tabuleiro I0, o I1 e o I2. Então, se a jogada está na linha, mas ela tem essa sequência de colunas, a gente tem uma vitória por linhas. Então, a gente retorna o 1, que é a nossa vitória para a função principal. O segundo if, ele já inverte toda a lógica, porque o i ele fica fixado na coluna. Então, se a nossa jogada está na coluna e ela tem a sequência das linhas no 0, o 1 e o 2, então a gente tem uma coluna vencedora. E, portanto, a gente retorna o 1. Aí, com isso, a gente fecha o nosso for. E agora a gente precisa verificar a vitória através das nossas diagonais, a principal e a secundária. Então, o primeiro if, a gente começa com a diagonal principal. Então, a gente tem o elemento 0, 0, o elemento 1, 1 e o elemento 2, 2. Então, se esses 3 elementos estão preenchidos, então a gente tem a vitória pela diagonal principal. Agora, o nosso último if, ele verifica a diagonal secundária. Então, se ele está na primeira linha e última coluna, ou na segunda linha e segunda coluna, ou na terceira linha e primeira coluna, então a gente tem a diagonal secundária como vencedora e a gente retorna 1. Então, com isso, a gente tem o nosso return 0, que é nenhum jogador. E depois disso, a nossa função verificar vitória será incluída na função principal. Olá, meu nome é Nicolas e continuando a explicar o nosso código, eu vou explicar sobre a jogada aleatória. A gente vai declarar uma variável de tipo inteiro chamada jogada aleatória e outra variável de tipo inteiro para linha e coluna. Depois, declararemos um do e um while para que o computador jogue aleatoriamente. Olá, eu sou o Carlos Henrique e eu vou ser responsável por apresentar a função main, que é a função principal onde o jogo vai ocorrer. Para o começo da execução do código, nós temos algumas variáveis que são definidas, que vão ser importantes para a execução do jogo. A primeira é uma variável do tipo caractere, que consiste no tabuleiro, é a matriz que vai gerar o tabuleiro que vai ser usado. Ela é definida por padrão sendo uma matriz 3x3 e a variável que define, que fixa o tamanho em 3x3 é a variável size, que foi criada no define, no início do arquivo do código. Logo em seguida temos 3 variáveis do tipo inteiro, que são graças a essas variáveis que o usuário vai poder ter interação com o jogo. Então, a variável linha e a variável coluna são as variáveis onde o usuário vai inserir a posição que ele quer fazer jogada. Logo em seguida tem a variável jogadas, que começa por padrão com valor 0 e ao longo das partidas ele vai aumentando, vai acontecendo um acréscimo. E a última variável criada é a do jogador, que define, por ser uma variável do tipo caractere, que o símbolo do jogador humano é o X. Logo em seguida também tem a função sRange, que é a função que inicializa o gerador de números aleatórios, que também vai ser usado em outras funções ao decorrer do jogo. E a outra função é a de inicializar o tabuleiro, né, que passa como parâmetro a matriz do tabuleiro e define espaços vazios para que o jogo possa começar. Logo em seguida, vamos para a estrutura de repetição while, que define
a condição para que o jogo continue se repetindo, né? Então, a condição consiste em, enquanto o número de jogadas continuar sendo menor do que o total de casas, ou seja, como a matriz é 3x3, o total de casas é 9. Então, enquanto o número de jogadas continuar sendo menor do que o 9, ele pode repetir essa estrutura e o jogador ainda vai ter a opção de continuar jogando, caso também nenhum dos dois jogadores acabe ganhando. Então, caso não haja vitória e caso ainda tenha espaços vazios no tabuleiro, sempre vai ter a possibilidade de continuar o jogo. E, inicializando também pelo interior da estrutura de repetição, tem a função exibir o tabuleiro, que já começa mostrando em quais campos já aconteceram jogadas ou quais ainda estão vazios para que o usuário possa inserir o X no lugar que ele quiser. E o jogador ele só vai ter a interação de fato com o código, com o jogo, começando pela estrutura de condição if, no qual ele vai verificar se o símbolo que o jogador já está definido para o jogador é o X. Caso continue sendo o X, ele vai ter a opção, o programa vai pedir para ele inserir a linha, sendo de 0 a 2, porque são três linhas, ou para a coluna de 0 a 2 também, sendo uma matriz 3x3. E depois de inserir o valor da linha e da coluna, vai ter um outro if, uma outra condicional, que vai verificar se o valor que ele inseriu para a linha e para a coluna está dentro dos parâmetros do jogo, ou seja, o valor da linha não pode ser nem menor do que 0, que é o valor da primeira linha, o número da primeira linha, ou nem maior do que 2, que é o valor da terceira e última linha. Ou também, o mesmo vale, a mesma verificação é feita para a numeração da coluna que foi digitada. Ou, caso o jogador também acabe digitando, inserindo uma linha e uma coluna, uma célula do tabuleiro que não está vazia, caso não esteja vazia, então essa jogada vai ser considerada inválida automaticamente e todo o resto do código vai acabar sendo desconsiderado, ele vai continuar a execução normalmente até dar mais uma chance, com a intenção de dar mais uma chance para o usuário executar a jogada dele. Porém, caso ele faça uma jogada válida e coloque uma casa que é possível de colocar o símbolo do X, então o X ele vai ser adicionado e vai ser colocado como valor dentro dessa linha e dessa coluna, dessa célula. Logo em seguida, ele vai desconsiderar o else, porque a condição do if foi verdadeira, e ele vai verificar, vai ativar uma outra estrutura de condição depois desse if inicial, que é o if, que vai chamar a função de verificar a vitória. Então, passando como parâmetro a matriz do tabuleiro e a variável x do jogador, para saber que é importante para a resposta, para o retorno, que se saiba qual é a letra, qual é o símbolo que o jogador está usando. Caso nessa função de verificação de vitória seja confirmado, haja confirmação de que as condições de vitória foram atendidas, então ele encerra o jogo nesse momento, exibe o tabuleiro e também exibe uma mensagem mostrando o símbolo do jogador. Porém, caso a verificação não seja feita, o jogador não tenha ganho, ou nem mesmo a máquina, então ele vai seguir o código, a estrutura do while, e vai para uma estrutura de condição que vai verificar mais uma vez se o símbolo que está na variável do jogador é o x. Caso seja, vai acontecer uma substituição e o símbolo do x vai ser substituído pelo símbolo do círculo. Porque quando for executado mais uma vez essa estrutura, no if inicial, em que verificava se a variável do jogador tinha o x definido para que o jogador pudesse fazer a jogada, ele vai verificar que o símbolo do jogador é o círculo. Então ele vai colocar essa condição como sendo falsa e vai automaticamente executar o else, que consiste na jogada aleatória do srange. Então, sempre que essa troca acontecer, quando passar por essa linha do x pelo círculo, isso indica que a próxima rodada vai ser feita pela máquina, pelo range. Agora, caso ele passe por essa linha dessa estrutura de condição e verifique que o símbolo na variável jogador é o círculo, então aí sim vai acontecer a substituição pelo x, e o x indica que a próxima rodada vai ser uma jogada, vai consistir em uma jogada feita pelo jogador. Só que uma coisa que é constante na execução do while é que sempre vai ter um incremento. A intenção é que, enquanto não haja ganhadores, sempre vai ter um incremento no número de jogadas até que ela atinja a condição de parada do while. Agora, caso realmente não haja ganhadores e
todas as casas do tabuleiro sejam preenchidas, então o while vai encerrar e isso vai servir para declarar empate, que é a funcionalidade que vem logo depois do fim da execução do while, que exibe o tabuleiro para o jogador, já finalizado, com todas as casas já preenchidas, e ainda vem uma mensagem de empate, e por fim, ou melhor, esse já representa o próprio fim do jogo. Quando não há ganhadores, então há um empate.